Seja bem-vindo e bem-vinda à programação da Rádio Palermo e também no nosso canal do YouTube. Está aqui com a gente mais uma vez o Roberto Antunes, que neste mês de novembro fará um evento sobre radiestesia e vai ser a temática aqui do nosso bate-papo. Tudo bom, Roberto? Como vai? Tudo bem, Cláudio. Deixo aí um abraço florido a todos os ouvintes da, da radiopalermo.com.br. Isso aí, seja bem-vindo. Bom, nesse finalzinho aí de novembro, né? Nesse mês de novembro, aliás, você vai fazer um sábado aí com um curso de radiestesia, onde as pessoas vão poder conhecer, manusear o pêndulo, saber aí a diferenciação de energias e também a prática de radiestesia. O banner do curso está aqui no site da Rádio Palermo. A gente tem publicado também no Instagram e no Facebook da rádio. Dia 16 de novembro, das 9 às 15 horas, na rua Luiz Facini, 91, no centro de Guarulhos. Para quem nunca ouviu falar ou se aprofundou na radiestesia, qual que seria o conceito da radiestesia? A gente pode considerar que é uma ciência, é uma arte? Como é que você define a radiestesia? É bela pergunta, mas antes eu vou focar no curso que eu vou dar sábado agora. É muito Sim. importante que as 3 primeiras horas serão de teoria. E as 2 horas, depois tem um almoço, depois das 2 horas a gente vai partir para exercícios práticos. É, a radiestesia, assim como a alquimia, elas foram as primeiras ciências do mundo, né? É quando o homem, através do seu conhecimento, da sua sabedoria, eles começaram a quantificar aquilo que eles estavam descobrindo. E não basta apenas descobrir se você não sabe a quantidade, como e o efeito daquilo. A radiestesia, ela possibilitou isso. Porque hoje é fácil. Eu lembro que durante a ditadura militar, os americanos queriam comprar uma serra lá, comprar parte de uma serra na Serra de Carajás, em Pará. Mas tinha lá um militar, alguém do governo, que falou: não, isso não está à venda, né? E ele conseguiu barrar isso. Então, hoje, eu posso ver o subsolo através dos satélites. A previsão do tempo é uma prova disso aí, mas hoje não tem. Naquele tempo, há 6.000 anos, 10.000 anos, não tinha. E o homem tinha necessidade principalmente da água. Ele não podia morar no local que não tivesse água. Ele sabia que a água, intuitivamente, estava no subsolo. Quando ele não estava perto do rio, aí era fácil, mas quando ele estava um pouco mais afastado, e que ele necessitava morar ali, ele precisava achar água. E a radiestesia ela é tão intensa que essas firmas que hoje fazem poços artesianos, ela leva lá um radiestesista, leva o cara lá com a forquilha para poder localizar o local exato. Ele consegue dar ainda, através da radiestesia, a profundidade do poço, a vazão do poço e até a quantidade do veio freático. Então, isso é muito interessante. Todas as minas de carvão da França foram descobertas por radiestesistas. A gente teria que comemorar esse fato, mas todos eles tiveram um fim trágico. Foram para a forca, ou foram para a guilhotina, ou para a fogueira. Caramba! É, porque o saber intriga as pessoas. É muito mais fácil lidar numa competição com quem não sabe nada do que uma pessoa esperta. Isso é evidente. É muito mais Sim. fácil eu
eu debater com uma pessoa sem saúde do que uma pessoa forte. É muito mais fácil eu debater com uma pessoa que faz tudo igual do que de uma pessoa que faz as coisas diferentes. Então, a classe dominante naquela época perceberam que a radiestesia era uma força. E assim que eles descobriam, acabavam sendo mortos depois. O que o rei interessava naquela época era a mina de carvão, tá? E a radiestesia é algo muito fácil de ser manipulado. Durante essa exposição que eu vou fazer, é muito fácil. Naquele tempo, se usava uma forquilha, né? Que a forquilha hoje é isso aqui, ó. Isso aqui é um dual rod. Então eu vou andando com um copinho de água na mão esquerda e junto com essa vareta. E vou vendo aonde que cruzar, fez isso aqui, ó, tem água. Também se pode usar esse aqui, ó. Tem muito tempo, quem descobriu colocou o nome de Aurameter, mas depois foi apelidado por varinha mágica. Ela realmente, ela tem o mesmo processo. Coloco um pouquinho de água, um vidrinho de água aqui na minha mão e vou no terreno. Eu não preciso estar no terreno. Eu posso desenhar o terreno numa folha, tá? E a radiestesia, ela, a princípio, era uma arte, o começo dela, mas depois os radiestesistas começaram a quantificar a profundidade da mina de carvão, o teor do carvão, tudo isso o pêndulo, ela através de uma subjetividade mental, o pêndulo capta essa energia e através do pêndulo você vai diferenciando e quantificando. Então Sim, hoje não, a partir de quando ela deixou de chamar-se rabidomancia, rábido é vara, mancia mágica, é varinha mágica, a tradução. Quando adotou-se o nome de radiestesia, que foi em 1929, num congresso em Paris, o Abade Bouli, ele deu o nome de radiestesia, porque numa na pirâmide de Quéops foi encontrado esse pêndulo aqui, ó. Foi nessa época, no século XIX. E aí o pessoal começou a trabalhar mais com o pêndulo do que com a varinha. Os caras que vêm fazer a medida de poço artesiano, ele vem com a forquilha, com a varinha. sim. Eu não tenho muita habilidade, eu até sei e manejo a varinha, mas eu prefiro essa aqui, ó, ou o pêndulo, ou o aurameter, ou a varinha mágica para poder fazer a medida. Então, a partir daí, o homem começou a se encontrar na superfície da Terra. Aí ela passa a se chamar, o conceito muda. Antes era uma arte, agora é uma arte, uma ciência de captar energias e fazer a sua diferenciação e uso dessa energia em benefício da pessoa ou do ambiente. Sim, e nesse caso, Roberto, como é que você falou aí que acharam o pêndulo lá na pirâmide de Quéops? Então, muito provavelmente, os egípcios utilizavam isso não só para achar água, mas também para harmonizar as energias das pessoas. E como que é feito isso hoje, por exemplo, num processo de autoconhecimento, num processo de da pessoa quer melhorar um pouco a sua energia, é com esses mesmos instrumentos? Com esses instrumentos. Agora, com o aperfeiçoamento, a evolução da ciência,
se criou a radiônica, que é uma irmã da radiestesia. A radiestesia, ela capta a energia e diferencia. A radiônica emite. Mas como que ela emite? Através de gráficos. Esse aqui é um gráfico muito utilizado através da radiônica, é o turbilhão. Então, ao invés de eu tomar uma medicação alopática química, eu ponho aqui sobre, no centro eu coloco uma fotografia, um testemunho da pessoa, que possa ser um pedaço de unha ou um fio de cabelo, e coloco o remédio aqui em cima. E depois, com o pêndulo, eu vou estabelecer quanto tempo eu vou ficar aí. Mas, para isso, eu preciso ter gráficos, né? No meu curso, eu vou dar essa régua aqui, ó, que eu mesmo fiz, uma régua bem simples, vai de 0 a 100. Esse quadrado aqui chama-se, é o local que fica o testemunho. Essa régua aqui foi o que fiz quando eu aprendi a radiestesia, em 1978, tá? E agora existe isso aqui é o biômetro, que já coloca mais uma energia da evolução espiritual, e, e também da, a energia que a pessoa está irradiando, tá? É outro gráfico. Então, eu preciso utilizar aí um pêndulo. Eu vou mostrar alguns pêndulos, né? Sim. O pêndulo mais comum é a bolinha. Eu tenho uma coleção aqui de pêndulos de Jacanandá da Bahia. É preto. Esse pêndulo aqui, eu que desenhei, ó. Eu coloquei o nome de peão rosca. E Esse pêndulo, eles têm algum processo na confecção deles, que uma regra, alguma coisa que as pessoas têm que seguir no processo de construção de um pêndulo, ou ele é feito, cada pessoa faz de um jeito? cada pessoa faz de um jeito, mas existe algumas coisas, por exemplo, o pêndulo tem que ser simétrico, o pêndulo pode ser de madeira, de vidro, de pedra. A molecada na escola, no tempo que eu era professor, eles usavam uma aliança e um fio de cabelo. Pegavam uma menina que tinha um cabelo comprido, tiravam um fio e colocava lá um colocava dava a volta na aliança e depois colocava um copo. E aí, se o pêndulo batesse um sentido vertical, era assim, e se batesse um sentido horizontal, era não. A molecada fazia muito isso, que era a brincadeira do copo, né? E só que Sim, a radiestesia, então, a partir daí, ela passou a ter duas etapas, né? A etapa básica é a radiestesia mental. Você faz uma convenção mental, porque o pêndulo ele te dá a resposta sim ou não, ou se é dissonante ou se é ressonante. Isso aí eu faço essa 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 convenção mental. Aí depois veio a radiestesia física. Aí quando vem o gráfico, principalmente esse gráfico aqui que é um biômetro, é o biômetro de Bovie, ele é muito completo. Ele tem várias. Tem aqui a processo de cores que vai do infravermelho até o ultravioleta. É, Angstrom, aqui também tem esse mesmo aqui, está aqui na segunda linha. Segunda linha ele tem aqui, é um gráfico completo. E aí eu começo a medir as minhas
quando eu consigo captar. É muito importante para o radiestesista, principalmente o iniciante, que tenha um caderno de anotações. Durante o curso que eu vou dar, eu coloco lá 4 copos. E num copo só eu coloco água. Coloco água nos 4, mas num eu coloco sal. Depois eu embaralho. Depois eu vou, seguro o pêndulo e vou fazendo, a, verificando qual aquele que tem sal. Esse exercício é bom fazer todo dia fazer uma série de até 10 tentativas. Se eu acertar de uma até três, eu estou dentro da estatística. Mas se eu começar a acertar da, da metade, então eu já estou tendo uma sensibilidade. O primeiro exercício que nós fazemos, eu estava mostrando o pêndulo. Esse pêndulo aqui, ó, também foi encontrado dentro da pirâmide de Queops. Além daquele egípcio, esse aqui é o pêndulo Osíris, o pêndulo de energia masculina. E esse aqui, ó, um pêndulo todo trabalhado, lindo. Hoje não se encontra mais pessoas que fazem tornearia de madeira, né? E aqueles que ainda existem precisam fazer com. Eles montam lá uma guia, na guia eles fazem, repete. Isso aqui, o senhor que fazia para mim, já falecido, o senhor Benedito, ele fazia de olhada. E saía todos iguais. Ele tinha uma habilidade para mexer na tornearia. Esse aqui é um outro pêndulo, que é um pêndulo exclusivo para medida. Então, tem várias graduações. Então, esses são os pêndulos que a gente usa. O primeiro exercício é fazer o pêndulo, a pessoa tem que fazer o pêndulo movimentar. Não é pegar o pêndulo aqui. Então, tem que fazer assim, enrolar a, a cordinha na mão e depois, na palma da mão, ó, ficar achando. Ele vai mexer. Ó, a minha frequência é essa aqui, ó. Eu vibro nessa frequência. Feito isso, aí a pessoa já começa a partir para os exercícios. Normalmente, nos cursos que eu já dei, 99% das pessoas que frequentam já começam a mexer o pêndulo. No começo tem alguma dificuldade, mas depois. Então, tem que segurar o pêndulo aqui, ó, nessa posição, se possível, um ângulo de 90 graus. Feito isso, eu tenho que Sim, procurar uma pirâmide de Quéops que tem nessas casas de produtos naturais, tem essas pirâmides. Eu posiciono uma das da base para o norte e depois eu venho aqui em cima para procurar o ponto zero, que na verdade é o chácara cardíaco. Aqui, ó, eu dou um nó ou faço uma marcação com uma caneta acrílica. Aqui eu sei que está verde. 1 centímetro mais abaixo está o amarelo, depois está o laranja e o vermelho, que é o chakra básico. 1 centímetro acima está o azul, que é o chakra frontal, frontal não, laríngeo, e depois o índico, que é o frontal, e depois o rosa, que é o coronário. Tá? Aí eu começo a fazer os exercícios. Os exercícios é o seguinte: eu vou fazer uma convenção o seguinte, eu começo a mexer com o pêndulo sobre nada. Deixa ele começar a mexer. Aí ele está mexendo aqui, ó. Aí eu começo a minha convenção mental. Toda vez que ele virar para a direita, significa sim. E toda vez que ele virar para a esquerda, significa não.
tá? Aí já dá para fazer o exercício seguinte: amanhã vai chover. Eu pergunto para minha mente, para o pêndulo: amanhã vai chover? Então ele virou para o lado direito, significa que amanhã vai chover, tá? Eu posso perguntar: nesse ponto aqui do terreno tem água ou não? Ele vira para a esquerda, não tem água. Então ele pode me dar a resposta para tudo. Eu fiz um concurso para professor primário, ensino fundamental 1, eu fiz com o Pedro. Eu, eu, eu fiz uma conversa comigo. Se eu passar no concurso, eu não vou tomar posse, porque eu estou levando um instrumento acima ah, que ninguém tem e eu saio na frente de todos aí, né? É, aí quando começou a prova, eu li a prova inteirinha e depois eu peguei um pêndulo e comecei a mexer. Aí o fiscal do Sarney já veio em cima. O senhor não pode, o senhor não pode fazer a prova com, com esse instrumento. O senhor sabe o que é isso? Não, não interessa. Não é um objeto que é permitido. Então, só me mostra na legislação, isso aqui é um pêndulo de radiestesia. Eu falei para ele, se eu passar no concurso, eu não vou assumir. Pode anotar o nome. Se ver meu nome lá, eu deixo a carreira de professor. Eu acho que acertei mais de 80%, sem ler as questões. Eu pegava a questão número um, tinha A, B, C, D e E. Eu vinha com o Caramba, lápis, hein? eu vinha com o lápis, aonde que dava, ele fazia positivo, já pegava o lápis, já fazia a bolinha. Acertei bem próximo de 90%. Então ele tem condições de ele tem condições de me dar a resposta para o sim ou não, que já é uma grande coisa. Por exemplo, é, eu fui no médico cardiologista, ele me deu uma cardiologista, me deu um remédio. Nossa, me deu um efeito colateral. Eu não usei o pêndulo. Aí depois eu fui ver, medir no gráfico e percebi que, ao invés dessa medicação, que era para o coração, ele me dá energia, ele estava tirando. Eu acordei com o rosto, parecia uma ameixa, tudo enrugado, seco, e cãibra a noite inteira. Falei, pô, vou tomar remédio para ficar pior? Então ele me dá essa condição. E, e aqui eu posso medir a minha energia aqui, ó. Como eu estou medindo a minha energia, eu ponho o dedo indicador no quadrado, no quadrado, e, e depois eu meço a minha energia. Vai de 0 a 100. A minha energia está vamos supor, está 60. Aí eu ponho o remédio e o meu dedo em cima. Então, sem o remédio, deu 60. Com o remédio, se der abaixo de 60, tem que jogar fora o remédio. Mas se der acima de 60, o remédio, ele pode não curar, mas mal não vai fazer. Não vai dar efeito Entendi. colateral. Eu É uso, muito bom isso aí, hein, Roberto? é bom. E também tem o seguinte, o pêndulo, ele tem esse movimento, um movimento vertical ou um movimento horizontal. Então eu faço a convenção mental como eu fiz no sim ou não. Toda vez que ele unir duas coisas, por exemplo, eu coloco aqui a minha fotografia em cima e coloco o remédio embaixo. Se ele fizer isso aqui, ó, é que existe ressonância. Se ele fizer isso, não tem ressonância. Então eu faço assim toda vez que o pêndulo ele unir duas coisas, duas substâncias ou duas pessoas, há sintonia. Quando ele cortar no meio, não unir, é que não há sintonia. Esse exercício tem que fazer pelo menos uma vez
uma semana, todos os dias, pelo menos 2 vezes no dia, para que a convenção mental se estabeleça. Aí depois eu não preciso mais. Quando eu vou fazer algum teste, eu não preciso medir mais. E eu tenho esse gráfico aqui, ó, que me dá o que é ressonante e o que é dissonante. Esse gráfico foi eu que fiz, é criação minha. Então, eu coloco embaixo aqui, ó, nessa circunferência, a minha foto. E aqui em cima eu coloco remédio, alimentos. Por exemplo, eu tô fazendo eu vou entrar num serviço novo. Viu? Aí eu faço uma, uma circunferência no papel e escrevo aqui, ó, trabalho na firma Invector Center. Aí eu coloco em cima e aqui embaixo o meu dedo ou uma fotografia e faço. Se ele unir as duas, os dois elementos, é que há sintonia. Se ele não unir, não há sintonia. Então, a radiestesia é essa maravilha.